Em algumas profissões, homens ganham muito mais ainda do que outras, né, do que as mulheres. Por mais que a gente tenha avançado em algumas discussões, as disparidades são muito grandes. Temos ainda muita discussão a ser feita e acho que muita política que precisa ser implantada. A Roberlaine é mestre e doutora em Educação pela UFPR, foi secretária de Educação de Curitiba, na gestão do prefeito Gustavo Frutti, e hoje é coordenadora do curso de Pedagogia da UFPR. Vai nos contar um pouco da sua atuação, os desafios enfrentados e superação. Eu, como milhares de mulheres, né, do país, fiz magistério, né, iniciei a minha vida como professora. E, obviamente, que a relação com o trabalho me levou depois a vir para o curso de pedagogia. Eu sou filha da escola pública, né? Porque desde a infância estudei em escola municipal, depois em colégio estadual, então eu não tive uma vivência muito grande com a escola pública enquanto estudei. E eu sempre fiz pedagogia trabalhando também e sendo mãe, que é uma realidade que hoje cerca também os cursos de pedagogia, não só da Federal como de outras. Depois de alguns anos, né, com as minhas duas filhas, que hoje já são moças, né, elas estavam um pouquinho mais crescidinhas, aí vim fazer mestrado e doutorado na linha de História e Historiografia da Educação. Nesse interim trabalhei na prefeitura, aproximadamente 10 anos como professora e pedagoga na rede municipal. No meio tempo que eu estava fazendo doutorado, surge o concurso na Universidade Federal do Paraná e eu fiz o concurso, passei e me tornei professora. Essa é um pouco da minha jornada, brevemente falando. Obviamente que não é tão simples assim, né? Porque uma mulher, várias mulheres, né, como eu, ao mesmo tempo que estudam, trabalham, têm seus filhos, casa para cuidar, né? Então a relação também é mais complexa do que aparenta ser. Uma educação pública e gratuita é primordial para uma sociedade mais justa e igualitária. Projetos seus como o Equidade, o Cereja, Nenhum a Menos na Escola, são exemplos de busca por esse ideal? O Equidade, que foi criado no período que eu era gestora, né, era secretária de Educação, assim como tantos outros, né, o que eu tenho atualmente, que é o Nenhum a Menos na Escola. Obviamente que eles são construídos a muitas mãos e levados para a escola pública, principalmente pensando numa garantia constitucional, que é do direito à educação, né? Não importa aonde essa criança esteja, ela não pode ser deixada para trás, né? Então, a garantia do direito de aprender, a relação com o princípio da equidade, que foi o que a gente tentou trabalhar durante muitos anos, né? Que é essa ideia de você dar condições para quem mais precisa. Acho que são projetos que buscam, né, diminuir, porque cessar, se não tiver também outras políticas junto, né, você não consegue, mas buscam diminuir as desigualdades, principalmente as intraescolares. Enquanto secretário da Educação, Curitiba obteve o melhor ensino público do Brasil, segundo o ranking do IDEB. Porém, hoje vemos que houve uma queda nesses números. Que fatores foram essenciais para essa conquista e o que é necessário para recuperar esses índices? A gente tentou priorizar a formação continuada em serviço, mas uma formação mais contextualizada, né? Então, trabalhar com dados da cidade se torna muito importante, Marcos, né? Então, assim, você saber aonde estão os maiores índices de analfabetismo da cidade, né? Os maiores índices de vulnerabilidade, a renda per capita baixas, né? A gente tem que fazer esse tipo de análise da realidade. Um segundo movimento é trabalhar com princípios. Quais princípios que balizam todo o trabalho? Então, o princípio da equidade, do trabalho coletivo, da gestão democrática, do interesse público. Obviamente que não é possível fazer tudo, mas aquilo que se torna prioridade dentro de uma gestão é o que dá o tom, né, e que vai impactar na aprendizagem das crianças. Então a gente trabalhou muito com uma formação continuada que levava em consideração as desigualdades, né? Por isso que o projeto Equidade foi criado. 48 escolas, né,
tinha um trabalho diferenciado, aporte de recursos financeiros, recursos humanos e pedagógicos diferenciados em algumas dessas escolas, né, para que a gente pudesse também trazer um movimento pedagógico diferenciado, né, e que pudesse elevar os resultados. Tanto é que deu tão certo todo esse movimento de formação que a gente fez, que quando sai o resultado do IDEB, nenhuma das regionais fica com a média abaixo de 6. Carro-chefe de qualquer gestão tem que ser a formação. Para além disso, claro, as outras garantias como planos de carreira, mas tem algo muito importante que não se pode perder de vista: o diálogo com a categoria, né? Diálogo como ponte, né? Não como muro. Você acredita que hoje está mais fácil para as mulheres, com sua determinação, conquistarem posições em todas as áreas da sociedade, principalmente nas áreas sempre dominadas por homens? A gente avançou muito, né? Mas a gente avançou devido muito à luta das mulheres também. Então, assim, a gente avançou em muitas discussões, mas ainda não temos, né, trajetórias equânimes, e a gente sabe disso, né? Em algumas profissões, homens ganham muito mais ainda do que outras, né, do que as mulheres. Hoje as mulheres estão mais nas escolas, mas ainda as condições de trabalho, né, de planos de carreira, ainda precisam ser revistos, né? Por mais que a gente tenha avançado em algumas discussões, as disparidades são muito grandes e a gente observa muito pela violência ainda contra a mulher, que é enorme, né? A mulher ainda morre, né, por violência cometida por homens, né? E isso não deveria mais estar acontecendo, e é uma constante na nossa cidade, e a violência contra a mulher está entre as nossas professoras, né, as diretoras, as nossas meninas, né, as nossas crianças que são violadas nos seus direitos, e temos ainda muita discussão a ser feita, e acho que muita política que precisa ser implantada. Tem que se ouvir mais também as mulheres, por exemplo, ouvir mais as mulheres que estão nas escolas, nos CMEs, para poder entender também quais são as suas dificuldades, para daí estabelecer políticas mais equânimes, né, igualitárias.